Fala magnatas, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo e eu já lhe começo fazendo a seguinte pergunta: devo declarar os meus DPIX no imposto de renda de 2026? Vamos discutir isso neste vídeo. Trago algumas informações aqui para vocês que é importante para o seu imposto de renda. O ano de 2026 já começou e o leão já quer comer parte do seu popô. Lá ele. Então vamos discutir aqui sobre este tema importante. Lembrando que tudo que está sendo passado aqui é meramente perante a lei e isso sim, o governo só procura alguma forma de trazer o melhor benefício para você. Trazer benefícios fiscais, te trazer infraestrutura, te trazer segurança, que é isso que ele está proporcionando para todos nós. Então vou abrir a telinha aqui para vocês. Tem uma notícia em relação ao imposto de renda aqui e vamos dar uma lida e desmistificar um pouco aqui sobre o DPIX, que deve ser a dúvida de muita gente. As novas regras para declarar Bitcoin e altcoins no imposto de renda de 2026. Exame técnico das obrigações fiscais, alíquotas incidentes sobre criptoativos e as diretrizes da Receita Federal para o próximo exercício fiscal. Lembrando que tudo que eu vou passar aqui para vocês podem mudar até sair a nova normativa da Receita Federal a respeito dos criptoativos. Possivelmente ali no meio de março, no fim de março, já vai estar saindo alguma coisa relacionada do tipo, creio eu. Vamos lá. A declaração de criptoativos no Brasil deixou de ser uma área cinzenta para se tornar um dos focos centrais de fiscalização da Receita Federal. Com a evolução normativa, especialmente após a sanção da Lei 14.754 de 2023, conhecida como Lei das Offshores e Criptoativos no Exterior. O contribuinte deve estar atento à distinção crucial entre ativos custodiados no Brasil e aqueles mantidos em exchanges estrangeiras ou carteiras próprias. Então, se você faz autocustódia, lembrando, você também deve declarar os seus criptoativos, né? Nisso não entra Bitcoin, né? Bitcoin é uma coisa, criptoativos é outra. Cada um nomeia da forma que quiser. Mas sim, os Bitcoins você também deve declarar no seu imposto de renda, ok? Para o exercício de 2026, a tendência é de mais rigor no cruzamento de dados e consolidação das alíquotas para rendimento no exterior. Agora vamos entender um pouco desse enquadramento tributário. Quem deve pagar imposto, quem deve declarar e quem não deve. Para fins fiscais no Brasil, o Bitcoin e as altcoins não são tratados como moeda de curso legal. Isso aí quem determina é o Estado. Curso legal é o real lixo que você aloca aí na sua conta. Mas sim, como ativos financeiros sujeitos à tributação sobre ganho de capital. A Receita Federal classifica esses ativos no grupo 8, na ficha de bens e direitos. O entendimento fundamental para o contribuinte reside na separação de duas obrigações distintas: a obrigatoriedade de informar a posse e a obrigatoriedade de recolher imposto sobre o lucro. Então entenda uma coisa, além de você precisar declarar todas essas informações do que você possui, você também tem que pagar um imposto. São duas atividades diferentes. Você informa o que você tem e também paga um imposto. Claro, a forma de pagar imposto vai depender se você se enquadrou ali no meio das regras determinadas pela Receita. A tributação ocorre no momento da alienação, venda ou permuta. Para quem não sabe o que é permuta, é quando você realiza uma troca de, por exemplo, reais por dólares, de dólar por Bitcoin, de Bitcoin para dólar novamente. Isso é uma permuta e tem incidência de imposto. Então, se você faz isso de forma constante dentro de corretoras nacionais e estrangeiras, na nacional isso já é reportado automaticamente e na estrangeira fica de sua responsabilidade. O cálculo de imposto devido depende da origem da custódia do ativo, criando um sistema dual de tributação que se consolidou nos últimos anos e deve reger o imposto de renda de 2026. Agora vamos lá, ó. Custódia nacional. Exchanges brasileiras. Segue a regra geral de ganho de capital. Exige uma isenção para vendas totais de R$35 mil mensais. O lucro que excede esse limite é tributado segundo a tabela progressiva, iniciando em 15%. Então você pode vender ali até R$35 mil mensalmente. Acima disso, incide ali a alíquota de 15% inicialmente progressivamente. Ok?
Custódias internacionais, sujeito às novas regras de aplicações financeiras no exterior. A alíquota é linear de 15% sobre os rendimentos, sem a isenção dos 35%, conforme diretrizes estabelecidas pela lei das offshores. Ou seja, independente de quanto você vendeu ali na exchange estrangeira, você precisa recolher o imposto de 15%. Dog, tive um lucro de R$10, R$1,50 vai para o governo. Não importa, vai ter que pagar imposto. Isso se você compra em corretoras estrangeiras. E se você quiser diminuir o seu imposto, praticando práticas de elisão fiscal completamente, utilizando privacidade, formas consideradas legais pela lei, eu vou indicar para vocês aqui, ó, a SatSales. Na SatSales você consegue comprar DPix com privacidade, você compra DPix que é um par a par de 1 a 1 para o real, e com esses DPix você pode comprar Bitcoin depois, se você quiser. Essa troca de DPix por Bitcoin, você deve informar a Receita Federal, até porque é considerado uma permuta, mas isso fica sempre de sua responsabilidade, ok? Os DPix entram neste cálculo, você deve informar eles no imposto de renda perante a lei. Mas tem um ponto aqui que eu quero que vocês prestem atenção, que eu vou ler para vocês. Fatores de influência na regulação fiscal. A evolução das novas regras para declarar Bitcoin e altcoin no imposto de renda é impulsionada por 3 vetores principais que buscam alinhar o Brasil aos padrões da OCDE e aumentar a arrecadação. Agora aqui tem algumas perguntas que estão sendo respondidas aqui, que eu acredito que seja uma das dúvidas de vocês. Qual é o limite de isenção para vendas? Já respondi aqui, R$35 mil mensais. Acima disso, você paga a alíquota progressiva de 15% em cima do restante, do excedente. Acima de 35 mil, 15% de imposto. Isso nas corretoras nacionais. Corretoras estrangeiras, se você teve R$10 de lucro, R$1,50 vai para o governo, 15% de imposto, ok? A tributação de 15% para o exterior é automática? Ela deve ser apurada na declaração de ajuste anual dentro da ficha de bens e direitos no exterior, diferentemente do modelo antigo que exigia o GCAP mensal. A conformidade com as novas regras para declarar Bitcoin e altcoins no imposto de renda exige do investidor um controle rigoroso de todas as operações, segurando claramente a custódia nacional da internacional. A tendência regulatória aponta para o fim da arbitragem tributária e para o aumento da transparência com a Receita Federal, utilizando inteligência artificial para cruzar movimentações on-chain com variações patrimoniais. Tem mais uma pergunta aqui que eu acho que seria interessante responder, que é o seguinte: preciso declarar se tive prejuízo? Sim, a declaração da posse é obrigatória se o custo de aquisição de um ativo for superior a R$5 mil. O prejuízo pode ser compensado com ganhos futuros no mês para ativos no Brasil, desde que devidamente registrados. Um ponto importante aqui para os senhores é o seguinte: essa parte de declaração, você precisa declarar ativos que você possui custódia acima de R$5 mil. Então, por exemplo, não é a somatória. Somados Bitcoin, Ethereum, o resto de lixo que você tem aí, vamos supor que deu R$50 mil. Se todas essas moedas que você tiver, alguma delas ultrapassar R$5 mil, você é obrigado a declarar isso no imposto de renda. A somatória deu 50, mas se cada ativo diferente não ultrapassar R$5 mil, você não precisa fazer essa declaração. Dog, onde que entra o DPix nisso daí? Tudo vai depender. Você está acumulando DPix ou você está comprando DPix para adquirir algum tipo de serviço? Tudo isso vai depender. Se você tiver a custódia desses DPix, se você está holdando esses DPix, você deve declarar eles no imposto de renda. Agora, se você gastou esse DPix com algum tipo de serviço, produto, você pode não colocar lá no seu imposto de renda, porque você não tem mais a posse desses DPix. E pronto. Ah, mas o Dog, o pessoal utiliza DPix para comprar Bitcoin. Cada um pode pensar o que quiser. Tem gente que utiliza o DPix para trocar por Bitcoin, para comprar Bitcoin, assim como tem gente que utiliza DPix para comprar algum tipo de serviço ou produto. Você vai analisar em qual caso você vai se enquadrar e, dependendo disso, você vai declarar no seu imposto de renda. Olha, eu não tenho mais os DPix. Eu comprei com algum tipo de serviço. Se você tiver a custódia dos DPix ainda, você vai colocar ali: olha, tenho X quantidades de DPix, e deixa declarado lá no seu imposto de renda, ok? Muita gente vai dizer que, Dog, eu vou escolher a opção aqui do que eu adquiri um serviço ou um produto. Tudo bem, se você adquirir um serviço ou um produto, é super normal. Você gastou, você não tem mais ele. Então é isso, senhores. Vai declarar
o imposto de renda, essas são as regras que serão mantidas. Possa ser que essas regras ainda mudem. Lembrando que faça uma declaração certinha, o governo só quer o seu bem, ele traz serviços muito úteis para a sociedade, então esteja ciente disso. Ele está ali só para o seu bem, para a sua segurança, ele está pensando literalmente em você. Para a segurança nacional, agora que a gente está passando por esses momentos de conflito, esse imposto de renda é para te salvar, para eles construírem bunkers, para você se salvar e não salvar eles mesmos. Então é isso, coloquem isso na cabeça, que o governo está ali para ajudar os senhores e precisa que isso seja feito. E eu digo para vocês, quer comprar Bitcoin com mais privacidade? SatSales, já falei para vocês. Aqui, essa plataforma aqui, eu vou falar uma coisa para vocês. A SatSales, o pessoal reclama da taxa, mas conforme você vai usando o aplicativo, conforme você vai comprando mais, a taxa vai chegar em 0,8%. Não tem como você entregar 0,8% para alguém que você não conhece, você precisa ganhar credibilidade na plataforma. Então imagina você comprar os seus DPix com apenas 0,8% de taxa. Olha só que maravilha. Sem contar os outros benefícios que você vai ter. Você não vai precisar mais passar por aquela etapa de R$500 nas primeiras 24 horas para CPF novo. CPF novo vai poder comprar até R$6.000. Olha só, então você precisa ganhar credibilidade com a plataforma. E dentro da plataforma, se você quiser, você pode trocar por Bitcoin, ok? Você pode trocar por Liquid Bitcoin lá e faça o que você quiser. E como segundo link, eu vou deixar a Spike to Spike. Você quer adquirir Bitcoin, quer adquirir DPix, quer adquirir o USDT, lá na Spike to Spike existe esta possibilidade. Você pode pagar com boleto, você pode pagar via TED, pode pagar via Pix, pode pagar com Monero, moedas angolanas, euro, libra, que mais? USDT, pode pagar com dólar, tem várias possibilidades de pagamento lá na Spike to Spike, ok? Vou deixar vídeos passando aí, tanto da SatSales quanto da Spike to Spike, ensinando vocês a comprarem nessas plataformas. Senhores, é isso. Quer uma consultoria comigo? Ajuda para montar uma carteira, ajuda para montar, estruturar um setup de sucessão para você aí. Link está aí na descrição. Me chama lá que nós personalizamos uma consultoria para você. Ok? Valeu, tamo junto, se inscreva no canal e estude Bitcoin.